Hoje nós temos um tema, talvez um dos temas mais importantes, mas também um dos temas, vamos dizer assim, mais complexos. E a gente tem muita coisa para falar desse recorte do pacto que nós temos, que é falar sobre a aliança da lei, né, com Moisés. E temos bastante coisa programada e eu não sei se vai dar para falar tudo, mas vamos fazer um esforço para falar aí de uma forma que vocês possam compreender, porque essa aliança é uma aliança muito importante, porque ela complementa tudo que veio antes, mas também vai abrir espaço, vai conectar com aquilo que vem depois, que é a aliança que Deus faz com Davi, e a aliança da consumação, que é aquilo que nós temos em Jesus Cristo. Então, hoje, em especial, eu vou demandar de vocês um pouquinho mais da atenção de vocês, porque nós vamos trabalhar de uma forma muito conectada, né? Nós vamos conectar muitas ideias, porque nós estamos já passando da metade, né, da nossa jornada e preparando o caminho para a exposição que nós faremos lá no fim sobre a realidade que nós temos em Jesus Cristo. Vamos falar da aliança da lei. E quando nós falamos da aliança da lei, nós falamos em termos também de pessoa, ou seja, a aliança que Deus fez com o povo de Israel por intermédio de Moisés. Moisés é tido como o maior profeta dentro do judaísmo e é por causa dessa intermediação que acontece na outorga da lei, quando Deus ele tira o povo da escravidão de 400 anos do Egito e faz com que o povo tenha uma nova identidade. Então, qual que é a relevância dessa aliança que nós chamamos de aliança de Moisés, aliança da lei ou aliança mosaica? Quando a gente fala mosaico, nós estamos nos referenciando aí à figura de Moisés. Então, essa dispensação mosaica repousa diretamente sobre um relacionamento pactual, em vez de sobre um relacionamento legal. Ou seja, nós falamos de lei, mas não é apenas a lei pela lei. A lei, ela simboliza algo muito maior do que os artigos e os termos que ela apresenta. Ou seja, é a representação gráfica, legal, do relacionamento que Deus tem com o seu povo. Ainda que a lei desempenhe um papel extremamente importante, tanto nas formas de tratado internacional quanto na era mosaica, a aliança sempre suplanta a lei. Destaca-se a importância de um relacionamento pactual em vez de um relacionamento meramente legal. Então, desde o início, a preocupação de Deus é em relacionar-se com as pessoas. E quando Deus deu a lei, não deu para que as pessoas obedecessem a lei de forma meramente automática, legalista. A lei é o símbolo, ou seja, a lei é a expressão do relacionamento, da aliança pactual que Deus estabelece com o seu povo. E por isso é dentro dessa perspectiva que nós temos que entender essa lei. E depois que Deus se estabeleceu como Senhor de Israel, mediante o fato histórico da libertação do Egito, é aí que é administrada a aliança, a lei, no Monte Sinai. Então você sabe a história. O povo de Israel estava no Egito durante 400 anos. Deus envia Moisés e Arão. Eles são tirados de uma forma miraculosa. Eles atravessam o Mar Vermelho, começam a fazer o caminho para a Terra Prometida, mas antes de entrar na Terra Prometida, Deus encaminha todo o povo para o Monte Sinai, e é no Monte Sinai onde Deus vai dar a lei. Então, quando você vê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Sinai, lei, Moisés, nós estamos falando de uma mesma realidade, de uma mesma aliança. O eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito e da casa da servidão, é aquilo que Deus fala no começo dos 10 mandamentos, ou seja, do decálogo.
oferece uma estrutura histórica essencial na qual a aliança, a lei sinaítica pode ser entendida. Então nós tivemos uma jornada lá atrás, lembra, no primeiro semestre, quando nós aprendemos sobre os 10 mandamentos e a relevância dos 10 mandamentos nos nossos dias. Então, quando nós lembramos da importância dessa lei, essa lei está atrelada a esse contexto da aliança. O que acontece? Deus renova o antigo compromisso com o seu povo por meio da aliança com Moisés. Então, qual que é a progressão? Deus, em Gênesis 12, chama Abraão, estabelece com ele, Gênesis 15, a aliança. Em Gênesis 17, Deus estabelece o compromisso formal da aliança, que é a circuncisão. Aí temos toda a sequência dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Com Jacó nós temos toda a família de Jacó, toda a circunstância que fez com que a família de Jacó fosse para o Egito. E no Egito, eles são escravizados. O povo de Israel, que desce em número de 70 pessoas, vira um povo de milhões de pessoas em 400 anos de servidão. E quando esse tempo acaba, Deus envia Moisés para tirar esses milhões de pessoas, essas milhões de pessoas, e conduzi-las para uma nova etapa da sua história, para o cumprimento real daquilo que Deus, 400 anos atrás, havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós estamos falando agora de um estágio, de um desenvolvimento. Agora nós não temos apenas uma família, agora a família se transformou em uma nação. E qual é o propósito dessa nação? Por que Deus escolhe essa nação? O que Deus quer fazer por meio dessa nação? Tudo isso passa por essa aliança, pela aliança que Deus estabeleceu por intermédio de Moisés, por essa aliança da lei. A lei serve somente como modelo único de administração da aliança da redenção. Em outras palavras, a lei é um elemento fundamental para o desenvolvimento do plano de Deus, que culmina na redenção que nós temos em Jesus Cristo. Estabelecido originalmente sob Adão, confirmado sob Noé e Abraão, o relacionamento da aliança renovado sob Moisés não pode perturbar o compromisso de Deus em andamento, mediante sua ênfase na dimensão legal do relacionamento da aliança. Então tudo está ligado, uma coisa não compromete a outra. A lei não anula a promessa que Deus fez com Abraão. A lei não anula o compromisso que Deus estabeleceu de preservação com Noé. E a lei também não vai em contradição com aquilo que Deus lá na frente vai fazer com Davi e lá na frente vai consumir com a pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma progressão. Veja que nós temos uma progressão. Deus começa a relacionar-se com o ser humano e com Adão nós temos o pacto da criação que acaba no instante da queda e a partir da queda nós temos estabelecido o quê? O pacto da aliança da redenção, o compromisso de Deus em trazer redenção ao povo. Adão, depois vem Noé com o primeiro grande sinal de juízo, que é o dilúvio. Deus reafirma o compromisso com a raça humana. Deus fala que ele nunca mais vai destruir por meio das águas do dilúvio a população mundial. E essa aliança também vai ganhando intensidade agora, mais específica, com Abraão, onde nós temos aí a aliança da promessa. E essa aliança da promessa, ela é consolidada com Moisés, na medida em que com Moisés, aquela família nômade de Abraão, Isaac, Jacó, aqueles milhões que saem do Egito como escravos, agora são convidados a serem uma nação, um povo. Não mais escravos, mas como povo de Deus. E essa transição da mentalidade de escravo para o povo de Deus, que tem uma função específica na obra de salvação, ela é regulada, ela é, vamos dizer assim, materializada, tornada visível por meio da lei. Então a lei tem uma função muito importante no meio da Bíblia,
como um elemento aglutinador, como um elemento de coesão que junta todas essas etapas do compromisso de Deus com o ser humano em salvá-lo, em redimi-lo. Especificamente com Moisés, nós temos aí o texto de Gênesis 19, 1 a 6, que é muito importante nós lembrarmos. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Sinai é o monte de Deus. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então, é a partir do compromisso que Deus estabelece com o povo no Sinai, que a identidade do povo, ela é definida, ela é estabelecida. Vocês não são mais escravos, vocês são o que agora? Se vocês me obedecerem, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ou seja, vocês terão uma posição de destaque, de privilégio entre todas as nações que existem. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim o quê? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. É daqui que Pedro vai tirar a citação. E vocês são o quê? Nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. O objetivo de Deus em resgatar o povo do Egito é para cumprir a aliança que ele fez com Abraão. E como que Deus cumpre a aliança? Fazendo com que esse povo, essa descendência numerosa de Abraão, se transforme não apenas em um povo dentre as demais, mas em um povo com uma missão específica. Então, a missão da salvação já começa no Antigo Testamento por meio de um povo, que Deus escolhe para si, para que esse povo seja um reino de sacerdotes. Então, o reino de Israel foi pensado para ser uma nação de sacerdotes. Sacerdote é aquele que media a relação de Deus com as pessoas. Então, o plano de Deus é que todas as nações do mundo olhassem para Israel e, por meio de Israel, tivessem um encontro com o Deus verdadeiro, na mesma medida que hoje a igreja assume essa posição. O mundo olha para a igreja aponta para Jesus, e através de Jesus, aquelas pessoas que creem, elas são salvas. Esse é um elemento de missão já dentro do Novo Testamento. Então, para você tirar milhões de escravos e transformá-los numa nação de sacerdotes, o que você tem que fazer? Você tem que ensiná-los. Você tem que fazer com que a vida dele, o padrão de pensamento, os referenciais sociais, religiosos, políticos, tudo mude. Que uma coisa é você ter mentalidade de escravo, outra coisa é você ter mentalidade de sacerdote, que cumpre um propósito específico, especial, no plano redentivo de Deus. A aliança mosaica manifesta seu caráter distintivo como um sumário externalizado da vontade de Deus. Os patriarcas certamente estavam conscientes da vontade de Deus em termos gerais. De vez em quando, eles recebiam uma revelação direta ou a respeito de aspectos específicos da vontade de Deus. Entretanto, com Moisés, tornou-se o quê? Explícito um resumo completo da vontade de Deus por meio da inscrição da lei. Então, o que é a lei? É o resumo conciso da vontade de Deus para o ser humano. Esse sumário da vontade de Deus, externo ao homem e formalmente ordenado no Sinai, constitui o caráter distintivo, especial da aliança mosaica. Essa aliança mosaica está ancorada
nos 10 mandamentos. Então, a ênfase do Pentateuco, nos 10 mandamentos, e a identificação explícita dessas palavras com a própria aliança, claramente indicam que o caráter distintivo da aliança mosaica reside nesse sumário externalizado da lei de Deus. Olha só como os 10 mandamentos são considerados como elemento central da lei. Êxodo 34, 38. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. As tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, são uma sinalização visível do sumário da vontade de Deus. Por isso que foram escritas em pedra, para que perpetuamente isso servisse de testemunho. Deuteronômio 4, 13, ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Deuteronômio 9, 11, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Nós temos 10 mandamentos que podemos comparar como se fossem os capítulos ou os artigos dessa constituição do novo povo de Deus. São a partir desses artigos, desses 10 mandamentos, que nós temos toda a lei desenvolvida, que na contagem dos judeus dá um número de 613 leis. 365 leis negativas, ou seja, proibitivas, e o restante leis afirmativas. 3 aspectos da aliança mosaica devem ser acentuados no esforço de colocar essa aliança distintiva no seu cenário bíblico-teológico próprio. 1. A aliança da lei está organicamente relacionada com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. Ou seja, a lei não é um aspecto separado daquilo que Deus planeja como um único plano de redenção. Não, a lei faz parte. A lei é boa, a lei é santa, a lei tem a sua utilidade, inclusive hoje. O que se ensina muitas vezes é que a lei não tem mais validade hoje. A lei tem validade hoje. A forma de nós cumprirmos a lei é diferente, mas a lei expressa a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que não muda. Segundo aspecto é que a aliança da lei está progressivamente relacionada com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. Ou seja, a lei não é o ponto final. Na época de Jesus, muitos religiosos judeus achavam que o cumprimento da lei era o objetivo central da vida. E por isso Jesus tinha muitos problemas com esses religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei. A lei não é o fim. A lei é um meio. A lei não é o objetivo. A lei faz parte do processo de dizer ao ser humano qual é a vontade de Deus, qual é a situação que o ser humano se encontra e como esse ser humano pode relacionar-se com um Deus Santo. E na medida em que ele se relaciona com um Deus Santo, como que o ser humano, chamado para ser o povo de Deus, desempenha a sua missão no mundo. Então esse negócio de nós falarmos de missão toda hora, é algo real. Porque faz parte da história também do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento viveu a missão. A igreja do Novo Testamento vive a sua missão também. E em terceiro lugar, a aliança da lei tem a sua consumação em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai cumprir a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, Jesus disse. Vamos explorar esses 3 aspectos então. A relação orgânica que a lei tem com os propósitos redentores de Deus. 1. A lei é importante em todas as administrações anteriores a Moisés. Então, a lei não vai negar nada daquilo que veio antes dela. Quer ver um aspecto interessante? Circuncisão. De novo esse assunto, mas esse assunto é muito importante. A circuncisão é algo que foi ordenado antes da lei,
mas foi regulado pela lei. Antes da lei, quando Moisés estava indo para o Egito, o que acontece? Acontece um episódio muito curioso. Deus resolve matar Moisés no meio do caminho. Por quê? Porque Moisés não praticou a circuncisão. Então, a lei, ela não ignora o que veio antes. Ela vai consolidar e confirmar aquilo que Deus já havia estabelecido como bagagem de conhecimento, bagagem de construção. A lei também é importante em todas as administrações subsequentes a Moisés. Tanto a aliança davídica como a nova aliança continuam a reconhecer a importância da lei divina na história da redenção. Em segundo lugar, a relação progressiva da redenção, ela tem como seu núcleo central a lei. Então, a aliança da lei não se relaciona apenas organicamente, mas também progressivamente com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. A aliança mosaica é um avanço que vai além de todas aquelas que a precedem, e a aliança mosaica é menos do que tudo o que a sucedeu. Então, tudo que vem antes de Moisés vai apontar para a lei. E a partir da lei, tudo que vem depois é maior do que a própria lei. Está entendendo? Deu para entender esse esquema? Por que a aliança com Davi ela tem um aspecto maior? Porque a aliança com Davi vai consolidar a promessa do governo de Deus. E a nova aliança com Jesus é maior por quê? Porque Jesus é o cumprimento dessa promessa que Deus fez com Davi. Agora, quando nós pensamos que a lei ela é consumida, consumida é outra coisa, é a fome batendo. Gente. A lei é consumada em Cristo. De acordo com Mateus 5,17, Cristo mostrou que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mediante sua vinda, ele consumou todos os propósitos de Deus ao dar a lei. Olha só o que Paulo diz em Gálatas 2, 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso quê? Tutor. O que é o tutor? É aquele que cuida de você até que você chegue à maturidade. Esse é o tutor. A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Porque o fim da lei é Cristo. Nossa, eu repeti 3 vezes a mesma coisa, para dar ênfase, gente. Agora que eu estou percebendo. Eu acho que eu estava meio com... Estava faltando café, e o dedo fez 3 vezes lá. O fim da lei é Cristo. Ou seja, Cristo é o objetivo final, para o qual a lei aponta. Então, tanto Gálatas como Romanos vai enfatizar o fato de que a lei, ela conduz à justificação pela fé. Então, a lei é uma etapa, é um processo, é um meio e não o fim em si mesmo. A nossa confissão de fé vai falar de forma muito clara sobre essa realidade. Veja só, no capítulo 7, no parágrafo 5. Este pacto em tempo da lei não foi administrado como no tempo do evangelho. A lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Esse se chama o Antigo Testamento. Agora, quando nós vamos ver a aliança da lei na história da redenção, nós podemos ver
mais claramente esse aspecto de condução que a lei tem como a um objetivo maior. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus se manifesta como um novo legislador. Já parou para pensar como é a cena do Sermão do Monte? Por que o sermão se chama Sermão do Monte? Não é pegadinha, tá? É uma pergunta meio clara. Porque Jesus se assenta sobre o... Não tenham medo de responder, é sobre o monte. E Jesus, ele vai falando sobre a ética do reino de Deus. Falando, os antigos falavam isso, mas eu, porém, vos digo. Os antigos falavam, não matarás, eu, porém, vos digo. Sabe o que isso se parece? Se parece com Moisés. Porque Moisés recebe a lei de Deus aonde? No monte. E Cristo faz o quê? Ele emite o cumprimento da lei por meio daquilo que ele fala no Sermão do Monte. Então, quando Mateus ele vislumbra e narra esse episódio, Mateus está figurativamente e comparativamente colocando Jesus como o maior legislador, maior do que Moisés, aquele que cumpre a lei. Moisés foi o legislador na medida em que ele foi um instrumento de Deus para que a lei fosse dada. Mas Cristo foi o legislador que ele primeiro cumpriu a lei. E nele nós cumprimos também toda a lei. Em vez de relatar uma revelação que tinha recebido, Cristo propôs a lei da nova aliança como seu próprio autor. Então, quando o Novo Testamento diz que Cristo é maior que Moisés, quer dizer que toda a lei ela é cumprida em Jesus Cristo. Outro episódio marcante, no Monte da Transfiguração. Lembra o Monte da Transfiguração? Jesus aparece em glória maior do que Moisés. O que acontece naquele dia? Estava lá Pedro, Tiago e João. Jesus vai orar. E em dado instante, Jesus começa a resplandecer. E quem aparece do lado de Jesus? Duas pessoas. Quem é? Moisés e Elias. Moisés como representante da lei e Elias como representante dos profetas. E a forma como esse episódio é narrado mostra Jesus tendo um resplendor maior do que Moisés, maior do que Elias. O resplendor do sol irradiava dele na medida em que ele manifestava a sua verdadeira glória interior. Em vez de meramente refletir os raios do esplendor de Deus, ele tinha em si mesmo a origem da sua glória transfiguradora. Lembra quando Moisés foi e recebeu a lei, ele desceu, quebrou. Aí ele subiu de novo, recebeu de novo e desceu. Como estava o rosto de Moisés? Estava brilhando, mas aquele brilho no rosto de Moisés, que Moisés tinha que cobrir-se com uma toalha, não era um brilho que vinha dele. Era o brilho do reflexo da glória desse Deus que ele tinha tido um encontro lá no Monte Sinai. Jesus, no Monte da Transfiguração, ele resplandece com o brilho que é seu, da sua própria glória, mostrando que ele, Jesus Cristo, é maior que Moisés. Moisés é provisório, Jesus é definitivo. Moisés foi um grande servo de Deus, Jesus é Deus encarnado. Moisés foi o legislador da antiga aliança, Jesus é o legislador da nova aliança. No final, os discípulos viram só Jesus e ouviram a voz divina declarar: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés, o mediador da lei, ministrou como servo da casa de Deus, mas Cristo, o originador da lei, governa como filho a casa de Deus. Hebreus 3, 5, 6.
O apóstolo Paulo mostra que Cristo é o fim da lei para todo que nele crê. Romanos 12:4. O poder sentenciador e condenador da lei esgotam suas acusações com Cristo, ou seja, em Cristo já não há mais condenação, porque Cristo cumpriu toda a lei. Para esse fim, Cristo cumpriu toda a justiça, observou perfeitamente toda a lei, enquanto que ao mesmo tempo levou sobre si mesmo as maldições da lei. De todas as perspectivas, a aliança da lei se consuma em Cristo. Cristo é tão bom que ele cumpriu a lei, levando sobre si as maldições da lei que não eram dele, mas que eram nossas. Por isso que ele é o legislador por excelência, perfeito. Você vai ser julgado em qualquer instância do nosso país, você está sujeito a injustiças. Você está sujeito às incongruências do nosso sistema. Mas diante do tribunal perfeito de Deus, Cristo assumiu a nossa causa e pagou até o último centavo da dívida que nós tínhamos eterna com Deus. Então quem é maior? Moisés ou Cristo? Hebreus 3:3-6. Versículo muito legal. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós somos a casa de Deus. E nesse sentido, Cristo, ele é o Filho de Deus sobre a casa de Deus. Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, da qual Moisés faz parte também. Então Cristo é o Senhor de todas as coisas. Moisés é o legislador do Antigo Testamento, mas ele está na posição igual a nós, de subserviência e de fidelidade a esse Jesus. Agora, entrando mais a fundo, e hoje eu estou dando uma ênfase muito maior na relação que a lei tem com Cristo, porque é isso que sobra para a gente, afinal de contas. 8 abordagens de Paulo em relação à lei e a Cristo. Então Paulo, em Romanos, em Gálatas especialmente, vai organizar aquilo que ele pensa sobre a relação da lei do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo. A lei é um tutor. A lei não é o objetivo. A lei é o meio. A lei serviu como um tutor para conduzir a Cristo no Antigo Testamento, mostrando a necessidade da fé para a justificação. A lei mostra o quão pecador você é. A lei mostra que você precisa ser justificado. A lei mostra que você depende da graça de Deus. A lei não pode te dar a salvação. Ela tem um limite que é dela. Quem salva é aquele que cumpre a lei, ou seja, Jesus de Nazaré. 2, a lei revela o pecado. Paulo afirma que a lei torna o pecado conhecido, desempenhando um papel essencial em mostrar a pecaminosidade humana. Todos os 365 artigos negativos de proibição da lei apontam para o nosso pecado. Quando Deus fala não matarás, é porque nós temos uma inclinação a matar. Quando Deus fala não adulterarás, é porque o adultério mora e reside como potência dentro do nosso coração. E isso mostra o quanto nós somos pecadores. O quanto nós estamos longe da vontade de Deus. 3, Cristo como o fim da lei. Cristo é o fim da lei, para que todo aquele que crê possa ser justificado pela fé, não pelas obras da lei.
Ninguém é justificado pela mera obediência à lei. Você pode dar o dízimo todo domingo. Pode não, deve. Mas não é o dízimo que vai te salvar. Seu dízimo pode ser utilizado até para a salvação de outras pessoas. Mas esse dinheiro não vai te salvar. Você pode não falar mentira. Muito difícil. Mas vai que você consegue. Não é isso que vai te salvar. O que salva é a fé que nós temos em Cristo Jesus, aquele que cumpriu tudo isso verdadeiramente. A lei aponta para a necessidade que nós temos desse Salvador. 4. Condenação sob a lei. A lei traz condenação devido à desobediência, mas a justificação pela fé vem, ou a justificação vem pela fé em Cristo. A lei é o nosso grande promotor. A lei nos acusa o dia inteiro. O diabo usa inclusive a lei para jogar na nossa cara que a gente é pecador todos os dias. A lei, por si só, não nos salva. A lei nos condena. Por que nos condena? Porque nós não podemos, por nossa própria iniciativa, cumprir a lei. Então, se eu não posso cumprir a lei, eu sou condenado por ela. E se não temos a graça de Jesus que nos justifica a despeito do nosso pecado, nós somos condenados debaixo da lei. É isso que Paulo vai explorar, por exemplo, lá em Romanos, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Outro aspecto, justificação pela fé, não pela lei. A justiça de Deus se manifesta separado da lei e vem por meio da fé em Cristo Jesus. 6º lugar, a lei é santa e boa. Mesmo que a lei tenha um papel de acusar o nosso pecado, a lei em si é a perfeita expressão da vontade de um Deus santo. Nenhum artigo da lei é ruim. Por quê? Porque é o sumário da vontade de Deus para nós. Se nós cumprimos ou não, é outro assunto. Mas que a lei é a expressão da vontade de Deus, é. Paulo vai dizer que a lei é santa e boa. 7. Cristo cumpre a lei. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la completamente. E 8. Nós temos uma nova lei aplicada a nós, que é a nova aliança no Espírito. A nova aliança mediada por Cristo é baseada no Espírito, ao invés da letra da lei. Não no sentido de anular a lei, mas porque o Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Cristo, nos capacita a cumprir a lei. Essa é a grande diferença. A diferença é, se você vive num modo legalista e moralista, você vai tentar cumprir a lei de Deus com a sua força para agradar a Deus, para você ter algum tipo de posição privilegiada diante de Deus. Mas quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho é a graça de Deus que nos alcança e que nos capacita de dentro para fora e servimos a Deus de forma agradável, cumprindo, nesse sentido, toda a lei. Dentro da tradição reformada, nós temos 3 usos dessa lei. 1, o uso civil. A lei restringe o mal na sociedade ao estabelecer normas de justiça e comportamento. Nós temos também uma função pedagógica, porque a lei mostra aos seres humanos sua pecaminosidade, sua incapacidade de alcançar a justiça por si mesmo, guiando-os a Cristo. E também nós temos um uso normativo ou didático. Serve como um guia para que os crentes vivam de forma agradável a Deus. Qual que é a função, qual que é o valor que nós podemos pensar da lei de Moisés para nós hoje, de forma prática? Primeiro, na sua função pedagógica. A lei atua como um tutor que conduz a Cristo. Nós já falamos isso várias vezes. Por quê? A lei revela o nosso pecado e a nossa necessidade de um Salvador. A lei nos conduz
à conclusão de que eu não consigo fazer isso. Eu não consigo obedecer. Eu não consigo cumprir a lei. Eu não posso ser perfeito diante da lei de Deus e dos padrões que Ele requer de mim. Por isso eu preciso de alguém que me salve dessa condição. A lei leva as pessoas a reconhecerem que não podem cumprir plenamente os mandamentos de Deus, enfatizando a necessidade da graça. A lei também é um guia moral. Como que nós podemos entender a lei hoje? A lei nos aponta aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso é muito importante nos nossos tempos, onde o certo e o errado meio que se misturam. As pessoas consideram o errado certo e o certo errado. E ninguém tem um padrão para definir o que é o quê. Padrão moral. Embora nós não sejamos moralistas, nós temos uma moral que vem da lei, que é completada no Evangelho. Nesse sentido, a lei serve como um guia moral e ético, que revela os padrões de santidade de Deus e ajuda os cristãos a entender como viver de maneira que honre a Deus. Você entende, por exemplo, sobre a santidade de Deus. Você não vai fazer da mesma forma que os judeus, que os israelitas faziam no Antigo Testamento, porque não tem nem templo, não tem sacrifício, mas você tem os padrões de um Deus santo que requer também de nós pureza no relacionamento. Os 10 mandamentos, por exemplo, continuam a ser um reflexo da vontade de Deus para uma vida piedosa e justa. Os 10 mandamentos estão em vigor hoje. Nós já vimos isso. Os nossos próprios símbolos de fé, por exemplo, no breve catecismo, na pergunta 41, onde está a lei moral resumidamente compreendida? O que o catecismo nos ensina? A lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Então, 10 mandamentos é uma regra que nós cumprimos, que nós consideramos como importante, que regula a nossa moral diante de Deus? Sim, é. Continuará sendo. Agora, a lei também é algo que nos ajuda a entendermos como que o processo de santificação ocorre. A lei tem um papel no processo de santificação, onde os cristãos, em resposta à graça salvadora de Deus, buscam obedecer os seus mandamentos enquanto são capacitados pelo Espírito Santo. Gente, nós somos salvos, ok? A salvação é um elemento pontual no tempo. Agora, do T0 da salvação até o dia que você bater as botas ou Jesus voltar, nós temos muito tempo ainda, não é? Eu espero viver, sei lá, posso queimar a língua, né? Mas muitas décadas ainda para frente. Espero que você também. E aí, o que você vai fazer todo esse tempo? Você vai se relacionar com Deus e esse relacionamento com Deus vai trazer o quê? Santificação, ou seja, você ser constantemente amoldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e é isso que nós chamamos aqui de jornada rumo à maturidade. O Palmer Robertson, no livro dele, vai dizer o seguinte: a aliança da lei representa um progresso em relação ao seu significado tipológico. Os preceitos da lei oferecem um esboço para o tipo de vida esperada para o povo santo de Deus. Embora Israel jamais tenha atingido as plenas potencialidades desse tipo de santidade, a lei, não obstante, serviu para traçar o padrão de vida desejado para o povo de Deus. Eles deveriam ser caracterizados por uma vida que refletisse a santidade do Deus da aliança. Sede vós santos, porque eu sou santo. Deus requer de nós santidade. A lei nos ajuda a enxergar os padrões de santidade desse Deus santo com o qual nós nos relacionamos. E nós temos também a questão da importância da graça. Enquanto a lei revela o padrão de Deus, a lei não nos salva, ok? A salvação vem exclusivamente pela graça por meio da fé em Cristo. A lei nos aponta para essa verdade fundamental. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus.
não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, não por obras da lei, não pela obediência mecânica à lei, mas é algo dado de fora para dentro, de forma imerecida por Jesus Cristo. Gálatas 2,16 também vai nesse sentido, dizendo: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. 3 vezes Paulo fala aqui que não é pela prática da lei, que é pela fé, pela graça de Jesus Cristo. Gálatas 2:15 a 16, 19, 21. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Em Cristo Jesus, lá na cruz, todos morremos para a lei. A lei foi cumprida em nós porque Jesus pagou na sua morte pela maldição que era minha e a sua. Então, é como se tudo tivesse sido zerado. Por quê? Porque Paulo vai dizer: eu fui crucificado com Cristo. Quando você vem à igreja e vê a cruz, você tem que ter a impressão e a visão real de que na cruz você foi com Cristo crucificado. Eu estou lá. Assim como eu já morri com Cristo, assim como eu já fui crucificado, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Quando nós focalizamos e ajustamos a nossa vida simplesmente para fazer algo, para ter um benefício de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos anulando a morte de Cristo. E por fim, João 1,17. João nos diz o quê? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. É esse Jesus que nós celebramos hoje. É a morte e a ressurreição que nós cantamos todos os nossos encontros. Porque Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que Moisés. Em Cristo Jesus, vivendo em obediência a Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo habitando em nós e santificando a nossa vida, nós já estamos no caminho do cumprimento da lei que foi feito em Cristo Jesus. Nós vivemos já o padrão estabelecido por Deus. E por isso, nós não podemos voltar para a lei. Nós avançamos partindo de Cristo, que é o cumprimento da lei em nós. Então, a compreensão desse meio das Escrituras é muito importante. Porque a partir desse meio é que nós vamos para os nossos 2 últimos temas. Semana que vem falando da aliança de Deus com Davi e daqui a 2 semanas falando da aliança de Deus, a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. Que esse Jesus, que é maior do que Moisés, nos ajude também a viver em fidelidade à lei perfeita